todos mais uma vez bem-vindos. Nós estamos agora começando a nossa quarta parte da nossa série de mensagens nas cartas de João às igrejas da Ásia Menor. E desta feita nós iremos meditar na carta que João escreveu e enviou, claro que inspirado pelo Senhor Jesus, à igreja da cidade de Tiatira. Eu quero te convidar a ler comigo Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Leiamos. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Somente até este versículo. Essa carta vai até o versículo de número 29. Mas nós iremos meditar, ler somente até o versículo de número 20. A cidade de Tiatira é uma cidade que aparece também no livro de Atos, mas os maiores detalhes estão nessa carta. Não detalhes sobre a cidade, mas detalhes a respeito da vida espiritual da igreja estão nessa carta. O Senhor Jesus se apresenta, mais uma vez, ele começa a sua carta se apresentando a essa igreja no versículo de número 18. Ele traz aqui 3 características suas. Primeira, que ele é o Filho de Deus. Segunda, que os seus olhos são como chama de fogo. E terceira, que os seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Isso é interessante. Em primeiro lugar, ele fala da sua natureza, daquilo que ele é. Ele é o Filho de Deus. E nós sabemos biblicamente que este Filho é o próprio Deus. Em segundo lugar, seus olhos como chama de fogo dão a ideia daquele que vê tudo. Aquele que tem olhos, olhar penetrante e consegue ver todas as coisas. E em terceiro lugar, pés como de latão reluzente, dando a ideia de pés fortes, de pés belos, que estão prontos a esmagar os seus inimigos. É interessante como o Senhor Jesus se apresenta. Em segundo, no versículo 19, ele traz aquela forte afirmação: eu conheço, ou eu sei as tuas obras. É interessante que não é só as obras que ele conhece. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência e eu sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. É interessante o Senhor falar isso. Ele está dizendo aqui que ele conhece a vida da igreja, ele conhece o avanço dessa igreja. Ele sabe que esses irmãos não permaneceram inertes na fé, mas eles cresceram na prática de boas obras, cresceram em comunhão com o Senhor, cresceram em fé, cresceram em amor. Esta era uma igreja que teve crescimento, e crescimento reconhecido por Jesus. Chegando ao versículo de número 20, o Senhor lista as coisas que ele observa de negativas naquela igreja. A principal delas nós podemos trazer aqui. Ele diz: eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. É interessante nós percebermos isso, porque a cidade de Tiatira, além de possuir diversos cultos pagãos, além de ser idólatra, tinha a característica de possuir uma certa quantidade de divindades femininas, de divindades pagãs femininas.
E nesse contexto, o Senhor Jesus cita Jezabel, não como uma divindade, como uma deusa, não. Mas ele faz uma referência direta a Jezabel do Antigo Testamento, esposa de Acabe, que nós conhecemos, sabemos que era uma mulher ímpia profundamente. E o que ele está dizendo aqui, ele está tentando ensinar para essa igreja que a Jezabel que essa igreja tinha, pode ser uma mulher com esse nome ou não, mas alguém que estava nessa igreja estava fazendo com que esses irmãos, ou uma parte deles, seguissem aquela velha doutrina satânica, maligna, de que é possível servir a Deus ao mesmo tempo em que se serve às práticas do pecado. E ele traz essa mensagem, alertando essa igreja de que essa igreja estava sendo tolerante. Queridos, e aqui vale para nós uma advertência. Será que nós temos sido tolerantes com o ensino do pecado? Será que nós temos sido tolerantes com pessoas que estão em nosso meio? E nós conhecemos a vida, sabemos o procedimento e mesmo assim estamos tolerando que essas pessoas não vivam aquilo que pregam ou não preguem aquilo que vivam e ainda por cima arrastem outras pessoas para essa mesma prática? Porque se nós formos tolerantes com o pecado, nós também seremos reprovados por Jesus. Foi isso que ele disse para essa igreja. Nós não podemos ser tolerantes com as falsas doutrinas. Não podemos ser tolerantes com o falso evangelho. Não podemos ser tolerantes com a doutrina satânica da conciliação das coisas de Deus com as coisas do diabo. Elas não se conciliam. Deus espera de nós uma igreja séria, uma igreja santa, que não se comprometa. É claro que nós precisamos pedir a Deus discernimento para que nós identifiquemos onde está a falsa doutrina e nós assim a repreendamos e não lancemos mão dessa falsa doutrina. É interessante que esse texto continua. O Senhor traz aqui as consequências para Jezabel, versículo 21, versículo 22, versículo 23. Mas no versículo 24, ele traz um encorajamento para aqueles que permanecem fiéis. A partir do versículo 24, ele começa dizendo que ainda existem alguns que não se deixaram levar por essa doutrina. Graças a Deus por isso. Porque também nos nossos dias, dentro da igreja, das igrejas ou da igreja, ainda existem pessoas santas, pessoas sérias. E eu creio que você é uma delas, que não se deixou levar pelas doutrinas falsas, pelos ensinos pagãos e carnais que o diabo tem inserido dentro das nossas igrejas. E ele diz no versículo 25, o que tendes, retende-o até que eu venha. Olha que interessante, ele faz uma advertência. Retende o que tu tens. E ele diz até quando? Até que eu venha. Ou seja, guarde essa mesma firmeza de propósito. Não se deixe seduzir pelas falsas doutrinas, mas guarde essa mesma santidade, esse mesmo crescimento espiritual. Guarde e não te deixe levar por Jezabel. E o Senhor finaliza a sua carta a Tiatira no versículo 26, dizendo: ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Para nós que cremos na doutrina dispensacionalista, nós acreditamos que isso se refere aos dias do milênio. Quando o Senhor Jesus regressar com a sua igreja, com os seus santos para a terra, ele governará o mundo todo, sediado em Jerusalém. E os seus santos, os seus salvos, nós, igreja, seremos os governantes das nações. É isso que ele promete para esses irmãos de Tiatira. Eu lhe darei poder sobre as nações. Versículo 27, e com vara de ferro as regerá. É o que diz o texto. E serão quebradas como vasos de oleiro. E o Senhor faz algo, promete algo tão lindo agora. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã.
Essa estrela da manhã, querido, é Jesus. Ele está dizendo que nós o teremos para sempre, se nós vencermos, se nós permanecermos fiéis. Guarde em teu coração essa palavra. Persevere na presença de Deus, porque a nossa maior recompensa é ter a Jesus em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.